Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas. Ideia de comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. E aí galera, gente boa, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu. O Hebreu nasceu com o propósito de ser um espaço plural, aberto ao diálogo acerca das religiões e espiritualidades. Vivemos em um país de grande pluralidade religiosa, o que deveria ser motivo de muito orgulho. No entanto, a verdade é que a intolerância religiosa, o racismo religioso e outras formas de preconceito estão presentes de forma estrutural na sociedade brasileira. Séculos de invasão e colonização cristã europeia buscaram eliminar todas as expressões religiosas africanas e indígenas, assim como toda forma de expressão que não fosse cristã. O discurso religioso cristão se empenhou em demonizar tudo que se associava às tradições afro-indígenas. Essa prática colonial contribuiu para toda uma construção simbólica no imaginário social que marginaliza, criminaliza, demoniza e deslegitima religiões não cristãs, sobretudo as de origem afro-indígena. Foi observando esse contexto que o Hebreu produziu em sua primeira temporada a série sobre pluralidade religiosa no Brasil, numa tentativa de fortalecer o diálogo interreligioso e convidar o público a conhecer melhor a riqueza da diversidade religiosa no Brasil. Em nossa segunda temporada, vamos continuar os diálogos sobre a pluralidade religiosa, mas agora sobre um outro aspecto, o socioteológico. Mais especificamente sobre as teologias contextuais cristãs, as teologias marginais. A sociedade é um campo em disputa, na qual diversas lutas se articulam. As classes sociais estão em conflito constante. As identidades estão em disputa. Os discursos estão em disputa. O campo religioso também está em disputa. Por consequência, a teologia também está. Nesse debate decolonial, Angélica Toches nos ajuda a refletir quando nos diz que o fazer teológico precisa partir do corpo. Pensar Deus, pensar a humanidade, precisa ser um pensar que nasce do corpo. Um corpo que se afeta, que está em relações sociais constantes. O corpo marginalizado, o corpo mulher, o corpo trans, o corpo negro, o corpo indígena. É nesse contexto que queremos falar sobre teologias marginais. Teologias contextuais que confrontam a hegemonia teológica branca cis-hétero-europeia. E aqui falamos em teologias marginais não como teologias menores ou menos articuladas, mas como construções que surgem a partir do chão da vida, que não nascem em berço de ouro, mas que tocam em feridas latentes das mais diversas realidades sociais. Teologias marginais porque incomodam. A teologia da libertação e a teologia da missão integral são das primeiras que se contrapõem à teologia hegemônica. Teologias nascidas em solo latino-americano, comprometidas em pensar o sagrado, sem esquecer o contexto social no qual estes sujeitos de fé estão inseridos. Teologias que questionam a colonialidade e o imperialismo neocolonial, que tanto exploraram como empobreceram as populações da América Latina, sobretudo os povos originários e a população negra africana em diáspora. Dando início à nossa segunda temporada com a série Teologias Marginais, no nosso 9º episódio, o primeiro da segunda temporada, para falar sobre a teologia da libertação e a teologia da missão integral, é com muita satisfação que o Hebreu recebe hoje no nosso estúdio virtual a irmã Teia Frigério e o pastor Ariovaldo Ramos. Então, gente, a gente estava já com saudade de vocês, né? Desse nosso encontro aqui. A gente fez esse recesso de final de ano e estamos voltando agora, depois de uma temporada maravilhosa sobre pluralidade religiosa no Brasil. Foi muito enriquecedor para nós, a gente espera que tenha sido para vocês também. E a gente dá esse novo passo, né? Voltando agora com vocês. Antes de qualquer coisa, nós queremos convidar vocês a seguirem o nosso perfil lá no Instagram, @hebreu. Vocês ficam sabendo das coisas de antemão e quando os episódios saem a gente divulga lá. A gente recebe as perguntas por lá. E lá no Instagram você vai ter lá o link na bio para acessar as plataformas onde a gente está disponível. E também ao nosso grupo no Telegram.
a gente deseja que o Hebreu seja esse espaço que é construído de maneira coletiva. Então, lá no grupo do Telegram, você pode conversar diretamente comigo, com a Lia, com o Ronaldo, com a produção do podcast, para a gente construir as pautas, né, as temáticas juntos. Então, por favor, se sintam convidados e convidadas a participar conosco no grupo do Telegram. E é nesse sentido que eu já quero passar a palavra para os nossos convidados. Teia, nos diga lá, quem é você? Então, boa tarde, eu me chamo, vou dizer o meu nome completo, civil, é o meu nome de batalha, por assim dizer. Me chamo Maria Teodolinda Frigério, mais conhecida como Teia. Inclusive, tem pessoas que nem, se eu me apresentar como Maria Teodolinda, nem sabem quem sou, porque todo mundo me conhece por Teia. Eu sou italiana, pertenço à congregação das missionárias de Maria Xaverianas e desde 1974 estou aqui na Amazônia. Estive um tempo trabalhando na Diocese de Abaetetuba, no interior, e desde 85 moro em Belém do Pará. Quais são as minhas paixões? Como missionária, eu descobri ao vir ao Brasil, sobretudo no Pará, que a gente podia realizar o sonho da Igreja Povo de Deus. Então, toda a minha atividade missionária foi na formação de animadores de comunidade. Em 1974 era a caminhada da SEB muito forte. Então, é neste âmbito que eu posso dizer renasci aqui no Pará. E a partir desta inserção nas comunidades eclesiais de base, sempre minha atividade foi na formação dos leigos e das leigas. E junto às mulheres eu comecei a entrar na teologia feminista, no mundo da mulher, no mundo do feminismo, e atualmente sou ecofeminista. Minha especificidade, sobretudo, é a Palavra de Deus. Eu pertenço ao CEBI, desde 1985 faço parte do CEBI e atuei em vários âmbitos, seja no Pará, seja a nível nacional. Então, podemos dizer assim, minhas paixões são 3. As comunidades eclesiais de base, a minha sororidade com as mulheres e, de um tempo para cá, como ecofeminista, a questão ecológica. É claro, tudo isso no âmbito aqui em Belém do Pará, no âmbito ecumênico e no âmbito interreligioso. Faço parte do CAIC, que é o Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, e faço parte do Comitê Interreligioso. Esta é Teia. Nossa, irmã, a senhora é ocupada, viu? Eu estou ainda mais do que antes agora lisonjeado e agradecido por ter encontrado um tempinho de bater esse papo com a gente, que a senhora é muito ocupada, minha gente. Prazer enorme tê-la aqui conosco. E aí passa a palavra ao Ariovaldo. Por favor, Ariovaldo, nos diga lá quem é você. Olá, boa tarde. Eu sou Ariovaldo Ramos. É um privilégio muito grande estar aí com vocês. Eu sou um dos presbíteros da Comunidade Cristã Reformada e sou um dos coordenadores, fundadores e coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Tenho estado aí na luta por uma teologia latino-americana, principalmente entre os evangélicos, desde há muito, e é um privilégio poder conversar um pouco sobre isso. Obrigado. Eu queria registrar aqui de maneira muito especial. Até eu estou tendo o prazer de conhecer agora e já estou fã dela. O Ari eu já conheço há um pouco mais de tempo, de acompanhar à distância. A sua fala, as suas contribuições, Ari, tem um impacto muito grande no modo como eu entendo o reino de Deus, o Evangelho. Então, para mim, é uma honra enorme, é uma alegria enorme poder estar hoje conversando com você, batendo esse papo aqui. Muito obrigado. Eu queria só que, se possível, você dissesse rapidamente o que é o CEBI, porque eu acredito que pode ter alguém ouvindo a gente que não sabe o que é o CEBI, e eu sei do trabalho muito importante que o CEBI faz. Eu queria que, de maneira sucinta, você dissesse pra gente o que é o CEBI. Muito bem, CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que usa o método da leitura popular da Bíblia, que o Frei Carlos Mesters inaugurou aqui no Brasil. O CEBI ele é esta organização ecumênica que se preocupa com a difusão da leitura da palavra
a partir do meio popular, devolver a palavra de Deus ao seu chão histórico onde ela nasceu. Massa, muito massa. Conheçam o CEBI, pessoal. Procurem, joga no Google e procura lá o que é o CEBI. Então, gente, antes de entrar propriamente no segundo bloco, eu tava escutando o Lindomar falando, né, sobre o Ari. Eu vou chamar de Ari, já me sinto íntimo, o Ariovaldo. Pode ser Ari. E me ocorreu que antes mesmo do Hebreu existir, o Ariovaldo meio que já estava presente, porque eu conheci o Lindomar, isso a gente já contou aqui em um outro episódio, numa roda de conversa sobre fé e política que ocorreu aqui em Fortaleza com o Ariovaldo. Então foi o espaço em que eu e o Lindomar nos conhecemos, e anos depois, né, surgiu o Hebreu e surgiu isso tudo que a gente está construindo. Então é muito gratificante para mim estar aqui com cada um de vocês, com o Ariovaldo, a Teia também, assim, nesses 5 minutinhos que a gente conversou antes, e nessa fala dela tão potente, né, a gente já sente o coração cheio de gratidão. Então, muito obrigada. Já passando para um segundo bloco, né? Então, como a gente hoje está conversando sobre a teologia da missão integral e a teologia da libertação, a gente se pergunta, né, o porquê de essas duas teologias estarem juntas no mesmo episódio. É porque são a mesma coisa? Não, a gente não entende dessa forma. Mas que elas, de alguma forma, constroem um diálogo e tentam responder a questões muito similares. Então, para a gente entender melhor do que se trata cada uma dessas teologias, a gente queria saber de cada um de vocês, né, da Teia, o que é quando surgiu a teologia da libertação, e do Ariovaldo, o que é, quando e onde surgiu a teologia da missão integral. Então, a teologia da libertação, ela nasce por fatores históricos e eclesiais. Fatores eclesiais são o Vaticano II, este evento que o Papa João XXIII escancarou janelas e portas para o Espírito tirar o mofo de dentro da Igreja. Então, o Vaticano II foi um pouco o marco histórico de mudança que houve a nível mundial. A nível de América Latina, foi em 1968 a Conferência de Medellín, onde os bispos latino-americanos, liderados sobretudo por Helder Câmara, eles atualizaram o Vaticano II para o mundo latino-americano. Então, é a partir desses dois eventos históricos eclesiais que há uma mudança. Mas podemos dizer assim que a mudança ela não vem do mundo eclesial, ela vem do mundo socio-histórico, porque os povos latino-americanos, neste tempo, despertam para uma consciência que o empobrecimento da América Latina não é devido ao caso, mas não foi uma pobreza, mas foi um empobrecimento que o mundo colonial operou através da conquista, da ocupação e através da colonização, das colonizações sucessivas. Então, este pensamento que nasce no mundo civil, por assim dizer, na realidade socio-histórica, se encontra com este novo do mundo eclesial. E teólogos que percebem que a teologia que é feita até agora, ela é uma teologia que não leva em conta o corpo, que não leva em conta a pessoa humana, mas que a teologia verdadeira ela tem que brotar da vida, ela tem que brotar das pessoas, ela tem que brotar das realidades socio-históricas. Então, esta constatação ela influi sobre a teologia, sobretudo sobre alguns teólogos, né? A gente diz que o pai da teologia da libertação é Gutierrez, mas tem muitos com ele, inclusive quem escreveu o primeiro livro sobre este tema foi um poeta evangélico. Neste momento minha memória está falhando, você pode me ajudar depois, sem dúvida ele vai voltar. E a partir disso é que nasce a teologia da libertação. A teologia da libertação é o que nós podemos chamar hoje as teologias contextuais, que levam em conta a realidade socio-histórica, sobretudo que partem da vida, partem das situações socio-históricas do povo. E a partir disso não se fala de Deus a partir de Deus do mundo das nuvens,
mas se fala de Deus, se reflete sobre Deus a partir dos corpos humanos e das situações de escravidão, de opressão, de fome, de miséria, de empobrecimento, de opressão que elas vivem. É por isso que se chama da libertação. Por quê? Porque quer que a pessoa humana possa ser livre e possa ter tudo o que é necessário para uma vida digna de pessoa. Não só pessoalmente, não só individualmente, mas como coletividade, comunitariamente. Me parece que em poucas palavras a gente pode sintetizar isso. Perfeito. Muito obrigada, até Ariovaldo. Bem, a Teologia da Missão Integral nasce mais ou menos na mesma época, também 68, 69 sai já o primeiro texto sobre Teologia da Missão Integral. E ela nasce também dessa constatação sociopolítica do empobrecimento. A frase que caracteriza a teologia da missão integral é a frase do René Padilha, que diz que você não pode evangelizar alguém desconsiderando o contexto em que essa pessoa vive. Então, os teólogos proponentes do que veio a ser conhecido como teologia da missão integral começam a propor uma nova leitura das Escrituras a partir dos profetas e principalmente a partir da mensagem do reino de Deus proposta por Jesus de Nazaré, onde eles entendem que a proposta de Jesus de Nazaré, que é do viés profético judeu, é uma pregação que leva em conta a justiça, que nos profetas é bastante clara, tem tudo a ver com a realidade que as pessoas vivem. Os exemplos são exemplos do cotidiano, tipo juízes corrompidos, pesos falsificados, negação do direito à moradia, negação do direito à liberdade, a ausência do cumprimento da lei de reforma agrária, que era a lei do jubileu. Então, os teólogos latino-americanos, principalmente René Padilha, Samuel Escobar e Orlando Costas e Pedro Arana, eles vão trabalhar essa realidade do empobrecimento, exatamente a mesma percepção de que a pobreza não é um dado. A pobreza é o resultado do empobrecimento a partir de uma colonização aviltante, exploradora e de um sistema econômico que provoca o empobrecimento de muitos em favor de poucos, aliás, de cada vez menos. Então, os teólogos da missão integral começam a propor uma nova perspectiva do que nós chamamos de a missão de Deus, a Missio Dei, trazendo essa perspectiva para a questão da justiça, para a questão da realidade socioeconômica e propondo a resposta dos profetas, que é justiça, a partir de uma nova compreensão do que seja o reino de Deus, que até então, no meio evangélico, era uma coisa assim idílica, jogada para o céu, jogada para o futuro, jogada para o milênio literal, quando então Jesus vai reinar 1000 anos, e não uma intervenção na história, mas era sempre pós-história, sempre pós-arrebatamento, pós isso, pós aquilo. Os teólogos da missão integral propuseram que não, que o reino de Deus era uma intervenção na história em favor da justiça, da equidade entre todos os seres humanos, em favor da erradicação da pobreza, pelo fim do empobrecimento, pelo empoderamento do povo oprimido, enfim, pela retomada de uma evangelização emancipadora e libertadora. Então, nesse sentido, as realidades eram as mesmas. Aqui, na América Latina, os evangélicos que formularam a teologia da missão integral estavam
pressionados pela realidade política. Havia ditadura em toda a América Latina, todos nós estávamos vendo o sangue correr nas sarjetas. Não havia um país latino-americano que não estivesse sob algum tipo de pressão ditatorial, talvez com exceção ali da Costa Rica. Todos os demais estavam sob pressão ditatorial, todo mundo estava vendo a injustiça galopante, o capitalismo selvagem, o empobrecimento sem paralelos, a destruição do tecido social, o esgarçamento do tecido social e uma prática escravista escancarada. Então esses teólogos começaram a ser desafiados a pensar nisso e começaram com o que a gente chamava de Congresso Latino-Americano de Evangelização, que começa em Bogotá e a cada ano vai aprofundando nessa questão do empobrecimento, da miséria, da exploração, enfim, da destruição do ser empobrecido. Então é mais ou menos assim que começam as reflexões, e ela vai ganhar notoriedade internacional em 1974, mas ela começa na década de 60, já por volta dos anos do ano 67, 68, quando os CLADs começam a acontecer. Queria dizer que a teologia da libertação, ela tem um seu antecessor, que eu antes me esqueci o nome, que é o Rubem Alves. Ele escreveu, ainda antes do livro de Gutierrez, ele escreveu um livro que se chamava Uma Teologia da Esperança Humana, aqui editado no Brasil. Originalmente o título era, porque é sua tese de doutorado nos Estados Unidos, o título era Em Direção a uma Teologia da Libertação. Então, eu penso que o chão que fez nascer as duas teologias, a teologia da libertação e teologia integral, ele é o mesmo. Este chão que é a vida do povo oprimido, do povo escravizado, a quem é negada a vida. Então, se ancorando na palavra de Deus e no olhar atento, no ver atento da realidade do povo, que as duas teologias elas nascem, embora em campos eclesiais de igreja diferentes, mas unidos na mesma utopia, que é o reinado de Deus. Assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente vai gravar um episódio sobre um tema específico, a gente faz uma pesquisa. E pesquisando sobre a teologia da missão integral e sobre a teologia da libertação, é incrível o quanto de material de má fé é divulgado por aí. Eu acho que é o termo que se pode usar aqui, né? Então, muitas pessoas usam um discurso muito enviesado, né? Para dizer que são teologias que não têm uma fundamentação verdadeiramente bíblica. E aí a gente queria saber de vocês, né? Como vocês lidam com isso? Como vocês interpretam essa acusação de que não são teologias fundamentadas biblicamente? E qual seria essa fundamentação bíblica de cada uma dessas teologias? Pessoalmente, penso que o texto fundante seja Êxodo 3, onde a gente vê sintetizada a teologia da libertação. E, no meu parecer, também pelo que eu conheço ali, a teologia integral. Quer dizer, Deus que se revela, e se a gente observa os verbos, eu vi, eu ouvi, eu conheço, por isso desci pelo sofrimento, pelo grito do povo. Eu desci para fazê-lo subir a uma terra onde emana leite e mel, que será vida em plenitude. Uma terra onde é possível viver e viver bem. Não só o povo viver bem, mas a própria terra viver bem, hoje diríamos ecologicamente. Em prática, por exemplo, nós do CEBI dizemos esta revelação de um Deus que se desloca, que desce, é o pivô, é o pavio que é construída todo o texto bíblico, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, o relato, ele é construído ao redor desta experiência. Não de um Deus imóvel, de um Deus que olha e se intervém para castigar, para punir,
mas de um Deus que desce, porque o sofrimento do povo, a opressão do povo, mexe seu coração. Lá no Êxodo mais na frente, este Deus dirá para Moisés: eu sou um Deus de paixão, de ternura, eu sou um Deus que tem útero, que se move, que sofre, que se remexe quando vê o sofrimento. Então, toda a Bíblia, ela é depois construída, vamos dizer assim, ela é elaborada a partir desta reflexão. Toda a situação que o povo encontra vai voltar a isso. Este Deus que entre Sara e Agar escuta o grito de Agar. Este Deus que entre Sara e Abraão escuta o grito de Sarai. Quer dizer, é um Deus que escuta o grito, que vê, que conhece, que se desloca. E podemos dizer assim, a primeira revelação que temos de Deus é um Deus que faz uma reforma agrária, porque ele vai dar a terra para um povo que é escravizado, que é sem terra. Mas não uma reforma agrária onde nasça o latifúndio, mas uma reforma agrária onde o povo possa viver bem. Viver bem é a terra viver bem, os animais viver bem. Então é a partir disso que a gente acredita, que a gente reflete sobre Deus. Os profetas, o profeta Miqueias vai dizer: já eu te disse o que eu gosto do direito da justiça, eu gosto da solidariedade e do amor, eu gosto que você caminhe humildemente comigo, mas se caminhar humildemente quer dizer abraçar a causa de quem é injustiçado, de quem é sem direito. Então, toda a ação profética, ela é uma ação de confronto com a monarquia. Quer dizer, a ação profética não é um visionário. Eu gosto, quando trabalho junto com o povo e falo dos profetas, gosto deste exemplo. O profeta é uma pessoa que é vesga. Quer dizer, ele tem um olho voltado para o povo, ele tem um olho voltado para Deus, e estes dois olhares fazem nascer o profeta, que critica, que denuncia, que chama a atenção, mas que ao mesmo tempo ele forma a consciência do povo para poder alcançar seus meios para uma vida digna. É deste profetismo que nasce Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o rio escondido que reemerge lá no tempo do Império Romano para reassumir toda esta caminhada. Quando ele restitui o filho à viúva de Naim, o povo diz, não é? O profeta está presente entre nós. Deus está presente conosco, porque Jesus é o rosto deste Deus que se desloca. Então, essa crítica que a gente recebe, de fato, é uma crítica de má fé. Tem muito mais a ver com o fato de que os teólogos, tanto da teologia da missão integral quanto da teologia da libertação, abandonaram os pressupostos exclusivamente filosóficos e se dispuseram a ouvir o grito que vem do povo e que está muito mais descrito nas teses sociológicas. Então é uma nova visão da humanidade, uma nova visão da realidade. Agora, em relação às escrituras, tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, e da missão integral é a que eu mais conheço, obviamente, são teologias que o tempo todo partem das citações escriturísticas. O tempo todo estão trabalhando textos que são textos fundantes como o Êxodo 3, como o discurso de Jesus no chamado Sermão da Montanha, a fala de Jesus em Mateus 25, as ações libertadoras e emancipadoras de Jesus, o grito dos profetas contra toda sorte de injustiça, a crítica do profeta ao sistema que naquela época era liderado pelo reinado,
busca constante dos referenciais das Escrituras para a ação libertadora de Deus no meio do povo. Aqueles que nos criticam geralmente não estão ocupados com o povo, estão ocupados com a defesa do status quo, a defesa do estabelecido, do establishment, e não conseguem conviver com a possibilidade de que não há mensagem do Evangelho que não se contraponha ao status quo. Não há mensagem do Evangelho que não se contraponha ao establishment. Não há mensagem do Evangelho que não se contraponha à exploração. Então essas críticas, elas geralmente são efêmeras, elas são muito mal elaboradas, elas não levam em consideração as nossas exegeses hermenêuticas. Elas, na verdade, são a tentativa desesperada de defender uma teologia que não faz mais sentido, ou seja, que não dá respostas à humanidade. A humanidade que vive hoje, que sofre hoje, que se angustia hoje, e que não lê a Bíblia mais a partir do grito do oprimido. Como a Teia falou, que é o grito que desperta a Deus, usando um eufemismo, é óbvio. E isso é difícil para alguns irmãos e irmãs verem. Eles estão tão acostumados com o estabelecido e defenderam isso tanto, e algumas teologias que deram base ao capitalismo voraz, suportaram movimentos como o apartheid, suportaram a escravização. Então é difícil para eles simplesmente fazerem o meia-culpa. E aí então partem para um ataque dizendo que a gente não tem leitura base bíblica, que a nossa exegese é equivocada, que a nossa hermenêutica é esquisita. E não é verdade. Não é verdade. Os teólogos, tanto da libertação quanto da missão integral, são reconhecidos como teólogos que mudaram a história da teologia no último quadrante do século XX, e muitos deles estão redefinindo a teologia agora do século XXI. Uma nova geração de pregadores que começa cada vez mais a lê-los, cada vez mais a expor o que eles ensinaram. Então o que eu vejo é uma fé só. É interessante ser colocado isso, né? Porque há sempre essa tentativa de deslegitimar tanto a teologia da libertação como a teologia da missão integral, quase que como dizendo que não tem base bíblica ou que não é uma teologia. E aí a gente pensa imediatamente qual é a régua que você está usando para dizer se é teologia ou se não é. É o modelo eurocêntrico de teologia, o modelo eurocêntrico de pensar o outro, né? É esse olhar colonizador, quando o que a gente tem visto cada vez mais é a necessidade de que o nosso olhar seja decolonial. Porque a gente precisa desconstruir essa visão que se construiu. Para mim, que não sou teólogo, sou fiel, leigo, católico, para mim não faz sentido pensar uma teologia que não pense a partir da vivência das pessoas. Porque, e aí eu e Lia falamos enquanto cientistas sociais, né? Como que você pode entender o sujeito sem considerar o contexto sócio-histórico, político, cultural, onde ele está inserido? Exato. E quando acusam uma teologia ou outra de está contaminada com a visão ideológica ou é influenciada politicamente, qual é o pensar de um sujeito humano que não é influenciado pelo contexto social e político? Todos nós o somos, de uma forma ou outra. E os profetas eram levantados do chão da fábrica, né? Um era plantador de sicômoros, o outro cuidava de gado ovino. Eles não vinham da Torre de Marfim. Não, mas, por exemplo, se a gente pensa no profeta Isaías, ele é um profeta que nasce na corte, ou o profeta Elias. Eles se deslocam, eles saem do templo, eles saem da corte. No momento que você deixa o lugar de privilégio, que garante seus privilégios, e vai no meio do povo, aí você opera o mesmo deslocamento. Você se desloca e faz deslocar Deus. Por assim dizer, metaforicamente, não é Deus que se desloca, somos nós que nos deslocamos. Quer dizer, o lugar social, o lugar onde eu piso,
onde tenho os meus privilégios, onde tenho algo a defender, é o lugar de onde reflito sobre Deus. Então, elaboro uma imagem de Deus que garanta meus privilégios. Como o Ari dizia, ele garanta o status quo. Então, a gente tem que deslegitimar o outro. Se faz necessário a deslegitimação do outro, da outra. Por quê? Porque você não quer perder seus privilégios. Mas no momento em que você se desloca e pisa lá onde o povo pisa, sente o sofrimento do povo, aí sua teologia muda de paradigma, muda de registro, muda de conteúdo. A própria imagem de Deus, ela muda. Interessante isso, e aí passando para uma questão seguinte, tanto a teologia da libertação como a teologia da missão integral nasce nesse contexto latino-americano muito complicado, né? Que o Ari já expôs qual era esse contexto histórico, social, político em que a América Latina se encontrava. E essas teologias nascem numa tentativa de dar uma resposta a isso, de reagir a essa situação. E daí a gente pergunta, considerando o atual contexto social e político da América Latina, e de maneira muito especial a do nosso país, o que nós temos vivido, por que é importante, de que forma pode contribuir a teologia da libertação e a teologia da missão integral diante desse contexto que nós vivemos? É decisivo o concurso tanto da teologia da libertação quanto da teologia da missão integral para ajudar o povo a desenvolver o aspecto revolucionário da fé. A fé, se for manipulada pelos poderosos, ela se torna inibidora da reação popular, da revolução popular, da necessidade do povo, do pobre, do empobrecido, da mulher aviltada, do negro e da negra, enfim, de todos os povos, dos indígenas, enfim, todos os povos aviltados. Se a fé, que é uma característica fundante na vida das pessoas, que lhes dá resiliência necessária para viver, se essa fé for manipulada, ela pode se tornar uma grande inibidora da reação libertadora que se espera do ser humano. Então eu acho que as teologias latino-americanas, elas tiveram um efeito de avivamento, usando uma linguagem bem evangélica, de avivamento, de trazer para principalmente o povo empobrecido e marginalizado em todos os seus locais, seja na questão da identidade de gênero, seja na questão dos povos originários, seja na questão dos povos opressos pelo escravismo, seja na questão dos povos isolados nas suas escolhas, trouxe para essas pessoas uma nova visão da sua fé. Os teólogos não estão reinventando a religião, não é nada disso. Eles estão recuperando a fé perdida. Por isso eu gosto da palavra avivamento. Eles estão reavivando a fé que foi sufocada, que sempre foi uma fé libertadora, sempre foi uma fé que grita para Deus diante da injustiça, diante da opressão, diante da segregação, diante da escravização, diante da alienação. Sempre gritou para Deus, da tentativa de alienar o povo dos seus direitos. Sempre gritou a Deus. O problema todo era saber de que lado que Deus está. Essa era a grande pergunta, mas de que lado que Deus está? Porque os opressores também vinham em nome de Deus. E eu acho que as teologias latino-americanas, elas retomaram o aspecto revolucionário da fé e disseram que Deus está onde sempre esteve, ao lado do oprimido, ao lado do escravizado, ao lado do aviltado, da aviltada, da mulher sofredora, do indígena, do quilombola, do negro, da negra, do marginalizado, do não reconhecido nos seus direitos básicos. E na América Latina isso é essencial. Por quê? Porque nós recebemos a nossa fé dos colonizadores. E nós precisávamos nos libertar disso. Nós não queríamos nos libertar de Deus. Nós não queríamos nos libertar da Trindade.
Nós queríamos nos libertar dos colonizadores. E a fé precisava de uma teologia como a da libertação e a da missão integral para dizer aos que creem, ao povo que crê, que Deus sempre esteve com eles. Que Deus não é colonizador. Que Deus sempre viu a todos e a todas como oriundos da sua imagem e semelhança. E sempre com a vocação à liberdade, à emancipação como ser humano, a ser sujeito da sua própria história e da história do povo como um todo. E que a igualdade, a legitimidade da igualdade é base da pregação tanto dos profetas, quanto do Cristo, quanto de todos os apóstolos. Então, é extremamente importante o surgimento dessa reflexão, e é maravilhoso que tenha vindo de duas tradições da fé cristã que se encontram na América Latina diante do mesmo grito, o grito do oprimido. E então eu vejo tanto a teologia da libertação como a teologia da missão integral como um avivamento divino. Sabe aqueles avivamentos que a gente sempre contou na igreja, que teve em tais e quais lugares e tal, e que a gente sempre perguntava, e aqui no Brasil, e aqui na América Latina, nunca vai ter um avivamento? Teve, e está tendo, e é um avivamento libertador. Por exemplo, graças à teologia latino-americana, eu comecei inclusive a questionar os avivamentos passados, que faziam um cara fazer uma pregação que parecia ser extremamente espiritual e o cara continuava sendo senhor de escravos. E eu comecei a questionar, não, isso não é avivamento, isso não é avivamento. O que não gera libertação não é avivamento. O que não gera emancipação não é avivamento. O que mantém o escravismo não é avivamento. O que mantém as fobias sociais não é avivamento. Então o que é avivamento? E eu penso que os teólogos e teólogas, tanto da missão integral quanto da teologia da libertação, de fato foram instrumentos de avivamento, porque, como disse a Téia, se deslocaram, saíram do lugar de conforto e foram para o lugar onde de fato Deus estava gritando através do seu povo. E aí, o resultado disso eu chamo de o grande avivamento da América Latina e, quem sabe, do mundo todo, porque você tem ecos disso em todos os continentes. O Ari, ele usou uma palavra do mundo evangélico, não é o avivamento. Eu vou usar uma palavra, um vocábulo do mundo católico romano. Necessitamos a igreja hoje, as igrejas hoje necessitam de conversão. Se eu parto, claro, a experiência católica romana fala para mim muito forte. Eu reconheço que há um retorno ao tradicionalismo, ao pietismo, ao devocionismo, quer dizer, há um retorno. Este retorno a gente reconhece que é fruto do papado de João Paulo II e de Bento XVI, que obstacularam, colocaram barreiras muito fortes a todo o processo latino-americano, seja teológico como eclesial. Então, hoje, a partir talvez também do Sínodo para a Amazônia, mais do que nunca nesta nossa realidade brasileira de fascismo, de racismo, de misoginia e por aí vai, nós precisamos de novo fazer uma conversão aos últimos, uma conversão a acreditar que é dos pequenos, dos empobrecidos, dos que não contam nos programas de governo, que pode vir a libertação. Quando eu vim ao Brasil, eu me encontrei, porque encontrei esta aliança entre fé e vida. Esta experiência que eu fiz aqui no Brasil, entre fé e vida, foi aquilo que deu a caminhada das comunidades eclesiais de base, que deu a visão de igrejas diferentes, de uma teologia diferente, de uma fé diferente. Uma fé que tem seu centro na vida, que tem sua utopia não no mundo além da história,
mas que o reino de Deus, o bem viver, ele começa aqui e agora. E que isso pode acontecer somente a partir dos que não contam, dos últimos. Só que eu acho que nós, como igreja, como teólogas e teólogos, temos um papel fundamental. Saber encontrar o jeito, a metodologia, o jeito de falar, de conviver, para que a gente desperte os empobrecidos desta letargia, que a realidade de fome, de situação de sobrevivência, muitas das vezes faz com que o povo ele se torne alienado, com que de verdade a religião se torne um ópio. Então, eu penso que nossa tarefa, nosso compromisso, como teólogas da libertação, teólogas feministas, como teólogas da teologia integral, temos este desafio hoje de saber encontrar as brechas, o caminho para ajudar as consciências a despertar, a acreditar neste Deus que está no meio do povo, que não está fora, que não é um milagreiro, que não é alguém que faz por mim, mas é alguém que faz comigo. Então, eu acho que mais do que nunca, a teologia da libertação e um jeito novo de saber integrar outros paradigmas, outras vertentes, como a teologia integral, nós temos este papel, neste mundo, nesta realidade fascista, misógina, escravista, racista e tudo aquilo que podemos dizer, de ser esta presença que fala de um Deus que é presença, em que o ser humano, os seres vivos, eles têm valor, eles são o valor primordial. Comentar, acho que uma coisa que surgiu muito na fala do Ariovaldo como da Thea, fazendo referência à pergunta anterior, né, sobre acusar de uma falta de fundamentação e também de acusação de ter um viés muito político. Nessa temporada a gente vai ver muito essa acusação de que certo tipo de abordagem tem um viés político, tem um viés identitário, acusar de marxismo, acusar disso, daquilo. Vamos ganhar o certificado de comunista nessa temporada. Coitado, né? Eu nem sou. Mas pra gente ser honesto mesmo, é um chamado pra gente ser honesto, porque a gente vê muito isso das pessoas acusarem de uma politização, afirmando que não fazem essa politização já fazendo, né? Então, se eu acuso outro de marxista, muito provavelmente eu estou do meu lado defendendo uma política liberal ou neoliberal. Isso é o que a gente vê. Eu não estou falando aqui filosoficamente ou fazendo uma análise, mas praticamente é o que a gente vê nessas acusações que são feitas. Então, quando eu falei, né, sobre o material que existe e que está disponível, a proposta desse episódio, né, é ser bastante democrático para que as pessoas que já têm o conhecimento sobre essas teologias consigam ouvir e serem edificadas, como também pessoas que nunca ouviram falar disso, que elas conheçam, que elas tenham uma experiência positiva. E você também que está nos ouvindo é convidado a seguir com essa pesquisa. Tem muito material massa na internet, mas tome cuidado com pessoas de má fé. Esse é apenas um lembrete. Eles estão aí. Eles estão aí. Eu quero só reafirmar da importância disso, falando do lugar onde eu estou, né? Qual é o lugar onde eu estou? Eu sou negro, sou gay, sou pobre, eu sou filho, neto, bisneto, tataraneto de agricultores. Então eu sei qual é esse lugar. Eu me vejo nesse contexto em que a gente está dialogando aqui. E a única coisa que me fez, apesar de toda essa minha identidade permanecer na Igreja Católica, é encontrar uma teologia que me ajude a pensar a partir desse lugar. Porque senão eu não suportaria estar dentro da instituição com todas essas questões que a gente tem visto ganhando força, como a Thea estava falando. Esses dias mesmo a gente conversando com um padre amigo nosso, ele falando do protesto que teve em Fortaleza ali. Eu não sei se você ficou sabendo, de católicos que foram para frente da casa do arcebispo reclamar porque as missas estavam acontecendo à distância, né, por conta das medidas sanitárias. Ele acertadamente suspendeu as missas presenciais e as pessoas foram para frente da casa do bispo dizer: devolvam o nosso sacramento. Então, gente movido por esses sentimentos, né? Passando para outra pergunta, para a gente continuar o diálogo, pensando na teologia hegemônica, que é eurocêntrica,
e em uma obra que talvez seja um marco desse pensar teológico, o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que coloca de forma dualista céu e terra, isso não expressa o equívoco de um pensar teológico deslocado do contexto social dos que vivem a fé cristã? Essa é uma primeira questão. A segunda é, como a TL e a TMI percebem essa dicotomia? E aí eu acrescento aqui, das críticas que vi sendo feitas a ambas, um certo padre muito famoso em uma TV católica que disse que a teologia da libertação, ela nega o transcendente, ela nega a própria encarnação de Deus, a ressurreição de Jesus, ela nega o transcendente. O que importa é o material, e aí ele associou ao materialismo histórico, enfim. E a teologia da libertação, eu vi alguém dizer que não se preocupa com o anúncio do evangelho e com a conversão individual, é apenas com a questão social, que eu não sei como é que consegue perceber isso separadamente, né? Mas enfim, como é isso, gente? É ainda a herança desse pensamento que separa céu e terra como coisas dicotômicas, apartadas, a gente tem que se preocupar com a salvação da alma e deixa o povo com fome? Eu vejo a obra, quer dizer, a dicotomia que há dentro da obra de Agostinho, não é? É uma dicotomia que ele, como maniqueísta, absorveu do seu tempo, que foi uma marca histórica, por exemplo, na questão da teologia da Igreja Católica Romana, foi sempre um fundamento muito forte. A cidade de Deus, que é a histórica, é a cidade dos homens, que é a histórica, mas o que nós temos que construir é a cidade de Deus. Neste contexto dicotômico, a realidade é que o reino de Deus é além. É a partir desta dicotomia que nos vem da filosofia grega, não é? Aí a gente constrói toda a teologia. A teologia aí vai ter princípios universais, vai ser a histórica, vai ser, uso também nesta terminologia, não vai levar em conta a pessoa humana, o corpo humano, o corpo da pessoa, ele deve ser combatido, ele deve ser negado. Por quê? Você sofre aqui na Terra para ter prêmio lá no céu. O que é a teologia da libertação e outras teologias que precederam e que levaram também na teologia da libertação, é a teologia integral? Eles dizem, não, quer dizer, o reino de Deus, ele começa aqui. Jesus diz, o reino de Deus está presente no meio de vocês. Ele é um punhado de fermento, ele é um grão de mostarda, ele é uma rede que pesca, todas as comparações de Mateus 13 que Jesus faz. O próprio Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que nós sempre interpretamos como algo além da história, elas são bem reais, concretas na história. Quer dizer, o que a teologia da libertação é acusada, que isso chamado de materialismo. Que não é materialismo, é a realidade humana. Quer dizer, os novos paradigmas da história, da teologia, superando até Agostinho, não dizem que a primeira ação de Deus é o pecado. Não há pecado original, não há uma humanidade cativa do pecado. É o primeiro ato que dá origem a tudo, é um ato de amor, é um ato de paixão, de compaixão, de não querer estar só, mas de querer partilhar esta vida em plenitude. E aí nasce toda a realidade ecológica, não é? O universo, e nasce a humanidade. A humanidade, ela nasce solidária, ela não nasce inimiga. Então, a gente tem que recuperar toda esta dimensão, que o bem viver, a vida em plenitude, eu não vou ter no paraíso este paraíso etéreo que não se sabe o que é, mas a vida em plenitude, o bem viver, ele vai tem que começar aqui a plenitude dos tempos. Teologia da libertação dizem que é acusada de não ter espiritualidade. Eu sempre respondo, como pode teologia da libertação não ter espiritualidade com tantos mártires? A agenda latino-americana todo dia nos apresenta mártires
que morreram para garantir a vida de outros, da própria casa comum, da vida das pessoas, da categoria de grupos humanos. Quer dizer, uma pessoa não dá a vida se não tiver uma espiritualidade. Agora, claramente, não é uma espiritualidade que entra nos paradigmas de uma religião que é cativa do status quo, de uma religião que é cativa das elites que odeiam o povo. É uma espiritualidade, é o sopro de vida que é em nós. Como um sopro de vida, a divina Ruá moveu Jesus de Nazaré até a cruz, até a paixão, porque a cruz é um ato de amor profundo, uma declaração de amor que desemboca na ressurreição, quer dizer, na vida em plenitude. Então, estas acusações, é claro que com estas pessoas você não consegue nem dialogar. Então, a gente tem que saber encontrar o jeito, o modo de dizer estas realidades, testemunhar com a vida, mas também saber dizer com pensamento articulado, organizado, que alcance o povo. Decolonizar a teologia não é somente decolonizá-la da Europa, dos Estados Unidos, é decolonizá-la do poder das elites. E devolvê-la ao povo, devolver a teologia, a palavra de Deus ao povo, porque ela foi roubada do povo. Obrigado, Teia. Ariovaldo, por favor. Exato, é isso. Nós temos de entender que essa questão de jogar tudo para a transcendência sem entender as implicações, inclusive, do dia a dia, é um equívoco. No caso do Agostinho, a gente não pode ser também injusto com ele, né? Ele é um homem da época dele. É muito complicado falar de alguém. Ele está lá, os visigodos no ano 410 invadem o Império, invadem Roma, ataca todo mundo, mata todo mundo, e ele começa a tentar fazer uma apologética, porque o pessoal está dizendo que Roma foi derrotada pelos visigodos porque deixou de ser politeísta e agora é cristã, e que isso era um castigo dos deuses, etc. O Agostinho sai a partir do seu maniqueísmo, como a Teia falou, de uma perspectiva de achar uma razão para a existência que não se sinta derrotada pelo sofrimento recém-acontecido, que foi a invasão visigoda. E aí ele começa a falar das duas cidades e que nós estamos construindo a cidade do céu, a cidade eterna e a cidade de Deus. E que o sofrimento colabora com isso, porque vai separando os homens bons dos maus, os resilientes dos fracos, etc. Mas essa apologia agostiniana, que naquela época tinha a tentativa de trazer ao povo que sofreu uma capacidade de transcender ao sofrimento, foi muito mal utilizada depois, inclusive desviada dos seus objetivos principais, que era como que a gente convive com o sofrimento. E acabou se transformando numa dicotomia, como você colocou. Uma dicotomia irreconciliável entre a cidade de Deus e a cidade do homem. Isso é uma má-fé muito grande na história, um desvio, um equívoco na história, inclusive um equívoco da interpretação do próprio texto do Agostinho. E depois é uma traição ao povo, não é? Porque assim, você chega para o povo oprimido e diz assim, não, a nossa recompensa vem depois. Daí é dos ricos. E os ricos? Eles também não falam de Deus igual a gente? Por que eles já receberam a recompensa e a nossa vem depois? O que é isso? Isso é um engano. E os opressores? Como é que é? Então, os opressores podem, a gente não pode, a gente aguenta firme porque nossa bênção veio depois da história, lá na transcendência. E a desses caras já veio? Quer dizer, então, que eles vão ter tudo aqui, o céu também? Né? Fica aparecendo a música do Roberto Carlos, antiga, que vocês não conhecem, mas eu que sou velho conheço, que dizia, eu te darei o céu, meu bem, te darei tudo e o céu também. Então, eu meu amor também. Quer dizer, do que nós estamos falando, meu Deus do céu? Do que nós estamos falando? E os opressores, então eles já vão receber isso e depois o resto também?
Eles têm tudo. Para eles está tudo certo, então isso não é só um equívoco, mas isso é uma violência. Isso é uma violência. Isso é uma violência ao povo, uma violência ao oprimido. E eu concordo com a Déia quando ela fala que só uma teologia com espiritualidade gera mártires. É o óbvio ululante, né? É o óbvio ululante. O sujeito não morre sem espiritualidade. Ele tem, se ele está lá, ele sabe que a vida dele está sob risco, o que é que o mantém lá? A espiritualidade dele. Isso é o óbvio ululante. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele não é uma simples morte por acidente. É um sujeito que tomou uma posição contra os opressores e sabe do que os opressores são capazes. E eles são mesmo. Então, eu também discordo dessa visão de que não tem espiritualidade. Tem sim. Senão não teria mártires. Assino embaixo, gênero, número e grau, com o que a Déia disse. É o mesmo caso do lado da teologia da missão integral, que também coleciona os seus mártires, infelizmente. E a espiritualidade cristã ou é uma espiritualidade libertadora ou é alienadora. E aí, se é alienadora, não é espiritualidade, porque a alienação é também alienação de Deus, tá certo? Se Deus é o Deus que liberta e você tem uma espiritualidade que não lê Deus como libertador, você também está alienado não só da realidade histórica, como do próprio Deus. Então, esse trabalho da teologia latino-americana, eu vejo como um trabalho de recuperação da fé, como nós a recebemos de Jesus e dos seus apóstolos. É uma fé libertadora, emancipadora, e uma fé que cumpre a palavra de Jesus, como a Déia falou. Eu quero ressaltar isso, que os últimos serão os primeiros. Então, a quem a gente vai servir? A gente vai servir os que foram alijados da vida, os que foram aviltados, os que foram escravizados e escravizadas, os que foram jogados para a margem da história, a quem foi negado o direito à vida, e a vida abundante. E isso é espiritualidade, acima de tudo. As pessoas condenam a gente da gente ser político, mas como você prega sem alterar a realidade do dia a dia. E a realidade do dia a dia é uma realidade política. Todo mundo é político. Todo mundo está na cidade, todo mundo está na polis. Todos os atos são atos políticos. Não tem como ser diferente. Então, se eu prego uma mensagem que leva à alienação em relação à história, esse é o mais destruidor dos atos políticos, porque eu estou ajudando a pessoa a se entregar ao escravismo e à exploração. Em nome do quê? Em nome do quê? Então, eu acho falta reflexão por parte dos que nos acusam e falta honestidade diante do quadro que você tem diante de si. É a mesma angústia que Jesus sofreu quando começou a se jogar na frente entre os apedrejadores e a mulher que foi justamente trazida a ele para ser morta e para ver se ele concordava com a morte dela, que é uma coisa asquerosa, não é? Não é uma coisa asquerosa você pegar um ser humano, trazer diante do profeta e só para ver de que lado que o profeta fica, sem considerar que aquela senhora vai morrer, e aí o Cristo pula na frente daqueles algozes, protege a mulher com seu próprio corpo e se oferece a morrer junto, né? E diz, bom, quem não tiver pecado pode matar, vai matar nós dois aqui, porque Jesus não está assistindo uma cena, ele está salvando uma mulher da injustiça que ela está sofrendo. Então ele está tomando uma ação política, ele está se oferecendo para receber pedra junto, ele está cobrindo a mulher com seu próprio corpo e desafiando os seus algozes a fazerem, a levarem até o fim a sua política, se tiverem condições ético-morais e espirituais para fazê-lo. Então, se você não faz teologia protegendo o corpo da mulher, libertando o escravizado, abraçando o que foi alijado da sociedade, se você não faz teologia fazendo política, então o que você está fazendo? O que você está fazendo?
As pessoas estão morrendo, as mulheres estão sendo aviltadas, os afrodescendentes estão sendo estigmatizados, a comunidade LGBT está sendo assassinada, os indígenas estão sendo assassinados e estão sendo tiradas as terras e tirando deles o direito de sobreviver, os quilombolas estão sendo desrespeitados. Você faz teologia como? Você não faz teologia cobrindo o corpo da mulher que vai ser apedrejada? Você não faz teologia indo estar ao lado dos indígenas e dizer para eles que a vida é um direito e é deles também? Você faz teologia como? Você fala de um Deus que não está nem aí? Então, a espiritualidade está o tempo todo presente. Por isso é que o ato é político, porque tem espiritualidade. Quando a teologia é absolutamente asséptica, não há espiritualidade nenhuma, porque não há paixão. Então, não há envolvimento, não há misericórdia, não há empatia, logo não há Deus, porque Deus é movido por paixão. A Trindade se apaixona. Então, eu vou dizer para você, eu fico assustado quando eu ouço as pessoas dizendo coisas assim, porque para mim é o suprassumo da frieza do assassino. Então, não parece com Deus que abriu mão da sua glória e veio para a cruz. É isso. Vamos passar para o nosso... Me recompondo aqui. Vamos passar para o nosso terceiro e último bloco. Amigo, posso só fazer assim, rapidão? Pode sim, amigo, claro. Só pegando tudo que foi dito, porque eu estava pensando aqui umas coisas. Desde que você falou, né, sobre essa manifestação de querer voltar aos cultos a todo custo, e pegando essa fala da Thea também sobre o reino de Deus, e a última coisinha que o Ariovaldo falou sobre a paixão. Minha cabeça estava fervendo com tudo isso. Realmente, quando eu vejo, por exemplo, Jesus ensinando como a gente deve orar, como a gente deve falar com Deus, e ele coloca, né, aquela frase, venha a nós o teu reino, eu não imagino Jesus pensando assim, vamos ver a nós o teu reino depois que a gente morrer, ou quando a gente, né, estiver vivendo outra parada. Mas eu acho incrível, me toca no sentido de me dizer que se eu quero o reino de Deus, eu posso, eu devo servir como instrumento para esse reino. E aí, sobre essa espiritualidade, né, se eu parar para pensar na coisa mais espiritual que existe para mim, é o amor. Então, como eu posso experienciar esse amor se ele não me transborda a ponto de chegar no outro? Se eu deixo esse amor só no campo das ideias, no campo do sentimento, e isso não se converte em uma ação, não no sentido só de uma ação pontual, mas de uma vida ativa. E aí pego essa manifestação, né? Acho que esse momento foi muito sintomático, mostrou muita coisa que a gente precisa rever dentro das igrejas, dentro das nossas relações, de priorizar uma vivência religiosa, estar dentro de um templo, colocando vidas em risco, né? Colocando a saúde das pessoas em risco, porque eu não me sinto confortável estando longe da minha igreja. Então, para mim, é mais importante congregar do que zelar pela vida dos meus irmãos. Então, é muito a se pensar. Então, eu tô saindo aqui com a minha cabeça fervendo, agradeço muito cada fala, e amigo, pode entrar no terceiro bloco, por favor. Quem mandou as perguntas, por favor, compreendam, o nosso tempo é apertado. Então, começando com a Thea, o Faustino Santos, que é padre e é frade da Ordem dos Frades Menores e teólogo, ele pergunta, ele diz, a teologia da libertação é uma teologia séria e, dependendo de quem a elabora, pode variar quanto a seu método, mas é quase impensável concebê-la sem a opção preferencial pelos pobres. Por essa centralidade, a TL foi assombrada historicamente como marxista. Deste modo, como purificá-la desse estigma, se assim você a conceber? E aí ele complementa perguntando, e como esse modo de fazer teologia se atualiza no hoje da história, frente às demandas que vão da instrumentalização da fé e dos seus elementos por governantes, aqueles que afligem a natureza e, sobretudo, a humanidade pobre, preta, de gênero e não heteronormativa. Eu penso que o próprio Faustino ele se responde na pergunta, porque como eu posso fazer teologia da libertação
sem partir da realidade socio-histórica concreta, real, do cotidiano, dos corpos das pessoas. Quer dizer, eu acho que a gente tem que entender que, não sei como dizer, mas é uma frase que eu repito, a análise sociológica marxista é um instrumental. Quer dizer, quando eu costuro, eu preciso da agulha, depois do fio. Aí, quando terminei de costurar a agulha, eu vou repor. Quer dizer, a análise sociológica marxista, ela não é a minha fé, é o instrumental que eu uso para justamente viver esta fé encarnada. Esta fé que parte do cotidiano, que parte da vida concreta das pessoas, que coloca a vida concreta dos corpos humanos, do corpo que é a casa comum, no centro do meu falar sobre Deus. Então, purificar significa eliminar. Aí eu faço implodir a teologia da libertação. Obrigado, Thea. Ari, o Ivan Martins, que é pastor e teólogo metodista, ele pergunta: prezado pastor Ari Paz, em sua visão, quais foram e são os principais entraves para a compreensão e prática dos próprios cristãos brasileiros do que é a missão integral? Bom, primeiro, a Igreja Evangélica Brasileira é uma igreja com uma teologia ou com um pensar teológico pouco desenvolvido. E claro que esse é o primeiro obstáculo. Pensar teológico brasileiro não foi incentivado de verdade, porque a prática nas igrejas evangélicas e nos seminários evangélicos foi a de sustentar as crenças denominacionais, nunca de fazer teologia. Não era para discutir teologia, era para repetir teologia. Então você tinha de decorar os teólogos preferidos de cada denominação que estava patrocinando o seminário. Então você ia para a faculdade teológica das igrejas históricas, você ia passar 4 anos discutindo entre arminianismo e calvinismo. Os arminianos para decorar o arminianismo e os calvinistas para decorar o calvinismo. Parece que a teologia no Brasil se resumia em quem está certo, Calvino ou Armínio. A maioria de nós nem Lutero conhecia direito. Eu me lembro, durante meus anos de seminário, e que foi um seminário de qualidade, por causa de alguns professores a gente teve acesso a Lutero, mas na maioria dos seminários onde eu fui nem isso tinha. Isso de um lado. De outro lado, a igreja pentecostal, quando houve o cisma na década de 60, que a igreja pentecostal se separou definitivamente da igreja histórica e vice-versa, a igreja pentecostal se fechou para o fazer teológico. O labor teológico, do ponto de vista de um esforço intelectual, simplesmente desapareceu e a fala vigente passou a ser a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que Deus falou não importava mais, agora importava o que Deus fala aqui agora já, para essa plateia. E claro, as experiências extáticas com o poder pentecostal, com os dons, com os carismas, etc. E então tudo isso, claro, dificulta ao povo evangélico brasileiro a capacidade de refletir teologicamente. Depois ainda você tem a chegada na década de 80 da chamada pregação da prosperidade, que é extremamente danosa e que vem para sustentar o capitalismo da forma mais abjeta possível. E aí a relação com Deus passa a ser uma relação eminentemente utilitária, e isso vai se espalhando para a igreja pentecostal, que não era assim, e vai alcançando inclusive as igrejas históricas, que também não eram assim. Então, como você pode perceber, a fragilidade teológica evangélica é muito grande, muito grande. E aí, quando a teologia da missão integral e a teologia da libertação chegam, a teologia da libertação entre os evangélicos simplesmente não lida, porque é tida como uma teologia eminentemente católico-romana e, portanto, não é pra gente.
E a teologia da missão integral, então, passa a sofrer todos os tipos de ataques possíveis e imaginários. Então a gente começa um grande esforço de comunicação dessa teologia pelos meios que a gente consegue dispor, uma vez que a gente não tem os recursos econômicos suficientes, a gente vai usar a criatividade. E baseado no uso da criatividade, a gente até que avançou bastante. Mas o tempo todo a gente lidou com uma prática evangélica não afeita à reflexão teológica. Não estava no modus vivendi evangélico a reflexão teológica. A teologia era tratada como um dado que vem da sua denominação ou vem da sua experiência espiritual. E pronto, não tem espaço para reflexão. E quando os primeiros movimentos nessa tentativa, metodistas, anglicanos, luteranos, que tentaram ser mais teológicos do que a média, eles foram imediatamente classificados como liberais e portanto, gente que não crê e que ataca a Bíblia, que não crê na Bíblia, etc. A partir daí, então, essas denominações, tanto as históricas quanto as pentecostais, começam a rejeitar qualquer reflexão teológica que possa pôr em xeque os valores da sua denominação. E isso, obviamente, com a chegada de uma teologia latino-americana para um povo eminentemente colonizado, que só aceitava teólogos de sobrenome anglo-saxão ou teuto britânico, aí não dá, né? Aí não dá. Aí aparece lá o Silva, o Santos, o Ramos, o Escobar. O pessoal começa a dizer, não, esses caras não são teólogos, não. Os nomes deles já dizem que eles não são teólogos. É próprio da colonização, né? Então, no meio da igreja evangélica brasileira, não é tão simples, porque a fé evangélica já chega para a gente como uma imposição colonial. Não que os primeiros missionários não quisessem que realmente a gente conhecesse a mensagem cristã protestante, mas que eles vinham com aquela lógica de que o modo de vida deles e o céu é a mesma coisa. Isso é muito complicado, gente, muito complicado. Então a gente avançou bastante, a gente andou muito, mas a gente, desde o início, a gente enfrentou essa realidade. A realidade denominacional, que na verdade até tem seminários teológicos, mas só para ratificar a sua teologia. A realidade pentecostal e neopentecostal, que é majoritária em termos demográficos, e que despreza a teologia. No máximo, começou a aceitar um instituto bíblico. E já está bom demais, porque o Espírito Santo fala. E ponto. E é claro que eu não estou negando a ação do Espírito Santo, ou da divina ruá, da maternidade, da trindade, como disse a Thea, mas o fato de você ter essa visão, se Deus quiser falar, Ele fala agora comigo, pelo Espírito Santo, e eu senti do Espírito Santo isso, então se eu senti é verdade, mudou a epistemologia, não é? Então é muito complicado, não é simples não. Considerando todos esses entraves, eu acho que nós andamos muito. E acho que a reação fundamentalista é justamente o que a gente andou. Porque antes o fundamentalismo não sofria nenhum abalo. Porque diferente da experiência católico-romana que teve o João 23 e agora tem o Francisco, nós não temos isso. Nós não temos esse tipo de impacto. E, portanto, tudo que acontece conosco é sempre um movimento, um movimento que vai sendo alinhavado, que vai chamando cooperadores e cooperadoras, que vai convidando reflexões. É sempre um movimento na esperança de conseguir audiência. Então não é uma coisa simples, né? Não é nada simples. Por isso, essa para mim é a grande dificuldade. A grande dificuldade é como a teologia foi desenvolvida, ou o labor teológico foi desenvolvido no Brasil. E eu diria, foi muito pouco desenvolvido. E hoje mesmo, entre teólogos
brasileiros, há teólogos que dizem que no Brasil não se faz teologia, porque os escritos não são do jeito que eles acham que é, ou que deveria ser, que é, mais uma vez, a opressão da academia, que não consegue reconhecer outros saberes. Obrigado, Ari. Questões difíceis para pouco tempo, né? Passar para a Lia, que vai fazer a última pergunta, e aí depois a gente segue para as considerações finais de vocês. Amiga? Pra Teia, eu vou já perguntar pros dois, ok? E aí a Teia responde primeiro, depois a Ariovaldo responde. Pra Teia, a gente tem a seguinte pergunta: a teologia da libertação é aderida por pessoas independentes de suas crenças, como umbandistas, espíritas, protestantes e etc? E pro Ariovaldo, a gente recebeu uma pergunta que era um grande texto, eu vou resumir aqui. Ariovaldo, você disse uma vez que a ideia da teologia da missão integral não é apenas tirar você do inferno, mas tirar o inferno de você. A questão é, que inferno seria esse? Que inferno seria esse que já habita no íntimo humano, ou a falta de alguma coisa que constituiu um Hades dentro de nós? Aí eu peço para a Teia responder a pergunta sobre a adesão à teologia da libertação, e depois o Ariovaldo responde. Então, a teologia da libertação é claramente uma teologia como disciplina, vamos dizer assim, da Igreja Católica Romana, da ICAR. Agora, o espírito que anima a teologia da libertação, os princípios, a utopia, os ideais, as reflexões, isso não são patrimônio da Igreja Católica Romana. Isso é patrimônio da humanidade. Então, quando pessoas eles colocam no centro do seu compromisso religioso ou do seu compromisso, da sua opção de vida, a vida, os direitos humanos, os direitos da casa comum, quando fazem disso uma opção de vida, isso eu católica romana chamo de teologia da libertação, o mundo evangélico chama de teologia da missão integral, os umbandistas vão chamar de cada expressão religiosa pode dar seu nome, mas o que está, vamos dizer assim, o que informa elas é este colocar no centro a vida e viver o que o termo religião significa, que é religar a vida à vida. Isso não tem ninguém é dono disso. Isso é patrimônio universal. Ari? Bom, eu não disse isso. Eu disse isso sobre a questão do novo nascimento. O que eu disse é que a teologia da missão integral, o trabalho é para também tirar o inferno da realidade. Então eu digo, você passa por uma criança que está brincando no esgoto aberto. Aí você vai até a casa dela, um casebre, uma submoradia, e você bate a porta e vem uma senhora atender você, marcada pela angústia, pela dor, pela opressão e por aquela realidade. E aí você diz: minha senhora, eu lhe trago boas notícias, que é o significado da palavra evangelho. E aí eu pergunto: as boas notícias que você traz vão mudar a situação daquela criança que está brincando no esgoto aberto? Vai mudar a realidade? Vai afetar aquela realidade? Ou ela vai apenas dizer para a senhora que se ela aceitar as boas notícias que você tem, ela vai para o céu, embora continuará nesse inferno para sempre, até o fim dos seus dias? E é claro que você sempre pode argumentar que é melhor ir para o céu depois dessa realidade do que sair dessa realidade e continuar no inferno, que parece ser um argumento imbatível, mas na verdade é só um argumento irresponsável, porque você está evangelizando uma pessoa sem considerar o contexto onde ela vive. Isso é só irresponsabilidade histórica, é só irresponsabilidade política. Então foi isso que eu disse. Agora, com relação ao novo nascimento, eu disse que o que o novo nascimento propõe é essa mudança de vida. Mas a teologia da missão integral
que é mexer com a realidade em que se vive também. Ótimo. Só fazendo um adendo, a parte dessa pergunta que eu cortei era a pessoa justificando mesmo que muito do que ela conhecia foi da teologia da missão integral foi através da mídia e já pedia desculpa porque sabe que a mídia fala o que quer, então provavelmente ela poderia estar reproduzindo alguma coisa errada. Aí eu cortei isso da pergunta e fiz só a pergunta. Então, quero devolver a palavra para a Teia, agora para suas considerações finais. Teia, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer por ter tido a oportunidade de conhecer Hebreu, né? Conhecer este programa, por ter sido convidada a participar deste momento muito enriquecedor com você, Lindomar, com você, Lia, e, sobretudo, ter conhecido pessoalmente o pastor Ariovaldo, que já tinha ouvido falar ou escutado outras vezes suas palavras. Então, foi um momento muito rico. Sobretudo, foi um momento de não se sentir isolado, de saber que a gente está articulado, de saber que as igrejas estão caminhando juntos. E isso fortalece neste momento de isolamento social, e neste momento em que às vezes a escuridão parece cobrir a vida da gente, isso acende as luzes da esperança, sobretudo do verbo esperançar. Aí eu agradeço por este momento. E a quem nos tem ouvido, eu digo que o momento é de esperançar, o momento é de resistir, o momento é também de saber desobedecer, de ser subversiva, de ser revolucionária, de acreditar em realidades que parecem impossíveis, mas para quem acredita são possíveis, podem ser construídas e realizadas. Muito obrigada por este momento. Eu que agradeço, Teia. Eu esqueci de falar. Se você quiser indicar algum livro, algum texto, algum filme, de repente as pessoas querem saber mais sobre a teologia da libertação. Se você tiver alguma indicação de leitura, de um filme, o que seja. Se tiver, se não, ok. Teólogo ou teóloga. Sim, isso. Mesmo. Qualquer tipo de material. Não, a minha natureza feminista, né, diz para você pesquisar na internet a Ivone Guevara e o Instituto Anis, que há pouco tempo ela fez umas live sobre este tema, o esperançar, os verbos que alimentam a esperança feminista, que são muito úteis e ajudam a alimentar o esperançar. Ótimo, obrigado, Teia. Ari, por favor. Bom, quero agradecer, é um privilégio estar com vocês, tanto a Lia quanto o Lindomar, muito obrigado. Foi um privilégio enorme dividir esse espaço com a Teia. Tenho muito carinho pelo que ela e suas companheiras estão fazendo em favor da reflexão feminista nessa época incompreensível de assassinatos, feminicidas. Quero subscrever o que ela disse: é hora de desobedecer, é hora de ser subversivo como Jesus, é hora de denunciar, é hora de não se conformar de jeito nenhum com o que está vendo. Nós estamos aí vivendo uma realidade genocida aos povos originários, à comunidade LGBT, aos afrodescendentes. Nós estamos assistindo a barbárie, nós não podemos nos submeter. Nós estamos assistindo o revolver do inferno e a gente tem de se levantar contra isso, porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então essas são as obras do diabo. Ter de enterrar a gente que morreu por asfixia no hospital porque não tinha oxigênio. É pavoroso. Esse é um quadro pavoroso quando você sabe que as autoridades competentes já sabiam disso pelo menos uma semana e meia antes. É pavoroso. Não dá para se submeter a isso. E não dá para esperar. Então, dou o mesmo testemunho que ela, que é bom saber que você não está sozinho, que tem um grupo de pessoas que também se abriu a essa ação poderosa da Trindade
em despertar, que desperta consciências, que aquece corações, que eleva os espíritos e que nos leva a ter uma esperança ativa. Muito obrigado, privilégio. Deus abençoe vocês com a sua bondade e com a sua revolução. Amém. Que bênção apostólica boa. Eu que agradeço muito, Teia, Ariovaldo. Aproveito também para agradecer a Ana Selma, que nos indicou e facilitou o contato com a Teia, ao pastor Simões, que facilitou o contato com a Ariovaldo, e sobretudo a vocês que acompanharam a gente até aqui, nos ouviram. Continuem esse papo lá no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus, usem máscara, fiquem em casa se puderem. É isso. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajude aí para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indica para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é @ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast@gmail.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.